Olá, muito bom dia. No bate-papo do Resenha de hoje, nós vamos analisar os primeiros 6 meses do governo Jair Bolsonaro. Vamos analisar os aspectos político e econômico. Nesse primeiro bloco, eu recebo aqui a cientista política Arlete Borges. Também aqui no estúdio, o jornalista John Coutrin e o radialista Robson Júnior. Seja muito bem-vindo ao Resenha de hoje. Tarefa não é muito fácil, digamos, não é muito simples, professora. Analisar os primeiros 6 meses do governo Jair Bolsonaro. Vou fazer uma pergunta simples. Qual avaliação que a senhora destacaria para a gente nesse momento? Olha, é forçoso reconhecer que a situação é de uma certa frustração, aliás, de uma grande frustração. Primeiro porque a gente não pode isolar a situação específica do governo do contexto geral do país, né? Então, se a gente olha para o lado do governo, pensando o desempenho do governo à frente das políticas públicas, na relação com os outros poderes, então deixou muito a desejar, né? E olhando para a situação geral do país, as revelações que a gente tem hoje com o que está sendo noticiado, né, dos bastidores, ou a face que não consta nos autos da Operação Lava Jato, que teve inclusive uma implicação decisiva na eleição do próprio presidente, são elementos que realmente, como você diz, não são simples e sobretudo não são bons para o país que pensava em ter avanços no seu processo de democratização, de inclusão social e política, e a situação com que nos defrontamos, na verdade, é de praticamente de um retrocesso, né, em todos os aspectos, porque... A revista Veja desta semana, inclusive, traz novas revelações, novos trechos das mensagens trocadas pelo Telegram entre o então juiz Sérgio Moro e também o procurador Deltan Dallagnol. Mas durante o programa nós vamos entrar também nessa seara. John. O presidente Bolsonaro enfrenta uma dificuldade muito grande de relacionamento político. Isso é uma das variáveis que tem prejudicado o governo dele. A senhora acredita que isso pode ser mudado? E qual a avaliação que a senhora faz? Que é preciso o Bolsonaro dialogar mais, não ter os parlamentares como inimigos, o Congresso como inimigos, e a questão da velha política. Acho que ele deve mudar essa mentalidade? Olha, em relação a dialogar mais, por certo, né? Afinal, a gente está numa democracia, nenhum dos poderes é consentido, é autorizado o poder a autoridade para decidir o que quer e pronto, e todos só aceitarem, né? A gente está num regime presidencialista, o presidente tem as suas prerrogativas, seus poderes, mas o Congresso também tem. E existem ainda os limites legais que têm que ser observados por todo mundo. Então, conversar, dialogar sempre. Agora, o diálogo é sacrificado pelo estilo pessoal até, né, do presidente, uma coisa que a gente tem que reconhecer. O estilo também, inclusive, pouco republicano, às vezes de feições quase monárquicas, porque não se trata do desempenho presidencial de uma pessoa, de uma figura, mas é um negócio meio familiar, né, clânico, assim. E tem ainda as pautas que ele tem trazido à tona, que são pautas muito polêmicas, né, que não têm essa aceitação imediata e plena na sociedade, né, exemplo, e que exigiriam mais diálogo do que nunca. Por exemplo, a pauta de liberar armamentos, né, isso aí é uma coisa que, a despeito, inclusive, de já termos recentemente o Estatuto do Desarmamento, de já ter havido um plebiscito nesse sentido, mas a proposta do Bolsonaro, desde a campanha e depois nos decretos que ele elaborou a esse respeito, foi no sentido de liberar, assim, em bases até bastante amplas, o acesso às armas, o porte, a posse de armas. E isso, evidentemente, encontra resistência numa parte muito considerável da sociedade, de especialistas, de parlamentares, de juristas, que entendem que essa é a pior forma de você fazer o enfrentamento da violência. Quer dizer, é entregar uma arma para cada um, é o salve-se quem puder, cada um cuide de si. Assim, retira a responsabilização do Estado e joga a proteção, a defesa e a segurança de cada um na sua própria responsabilidade. Professor, primeiro é bom reencontrar aqui com uma Borges. Nós somos colegas de uma irmã muito querida, Thelma Borges, e é um prazer reencontrá-la aqui. Para mim também, foi uma emoção. Fala-se talvez exageradamente, a imprensa
que ele às vezes sataniza a imprensa também, aqueles que são contra ele, que eu acho uma dificuldade. De qualquer forma, parece que ele bate boca com a imprensa, e alguns talvez exagerem quando dizem que o governo ainda não começou. Essa semana mesmo, ele contraria até dados de satélite quando diz que quer que um presidente da Noruega venha aqui para sobrevoar, para ver se encontra um metro quadrado, quando o desmatamento da Amazônia, quando as imagens de satélite mostram o mapeamento que há um aumento do ano passado para cá, nesse período, de mais de 80%. Como é que a senhora vê essa parte? O que a imprensa fala isso, sob o ponto de vista científico, digamos assim? O governo ainda não começou? O governo começou efetivamente há 6 meses, né? Metade de um ano, já era tempo mais do que suficiente para ele apresentar, não digo resolver problemas, né? Ainda mais que os nossos problemas são históricos, seculares, mas ter posicionamentos claros e minimamente consensuados, né, na sociedade, com especialistas, para atestarem também a viabilidade e a pertinência desses programas. Então, já começou. Agora, o desempenho é que está muito aquém desse início. E você tocou num ponto super importante, Borges, que é essa questão, esse estilo da inimizade. A gente, por exemplo, estuda nos livros de política que existe um certo entendimento de política que é atribuído a um autor, inclusive vinculado a uma tradição fascista, porque foi um autor que, embora com um pensamento muito sólido assim, para o debate intelectual, ele teve um engajamento pessoal no Terceiro Reich e ficou um autor assim, meio maldito. O que ele disse que é a política? A política, para esse senhor chamado Carl Schmitt, é uma relação amigo e inimigo em que você vai proteger e ajudar os amigos e atacar e eliminar os inimigos. Quer dizer, é uma visão de política, mas é uma visão, no mínimo, autocrática, autoritária, né, que lá flertando com o fascismo. Porque no âmbito da democracia, a política não pode ser nunca eliminar o diferente, negar a alteridade, mas a política justamente é o reconhecimento, a legitimação da pluralidade, da diversidade de ideias. Então, o presidente do Brasil atualmente, ele assume uma visão de política que é essa, né, de eliminar, de silenciar os seus oponentes. E você vê que ele faz isso em todos os campos, com a imprensa que não diz amém, que faz perguntas, que interroga, que é inteligente, faz isso com a universidade, que ele quer silenciar, quer calar. Chegou dias atrás, o ministro da Justiça, da Educação, né, o anterior, porque lá também está um desmonte, né? O primeiro-ministro, ele chegou a cogitar, e esse também, rever os livros didáticos, né, para mudar a visão, por exemplo, sobre a ditadura, né, botar uma concepção mais elogiosa, mais laudatória, né, do que foi isso, que é uma ideia do pensamento único, né, que não admite nenhum dissenso. Professora, dentro do que a senhora falou, está observando, a gente sabe que tem uma agenda conservadora, né, uma agenda de costumes, e também um viés ideológico e militarista dentro do governo. Ou seja, há dois, né, alas no governo que todo o tempo estão aí em confronto. A senhora falou, por exemplo, os inimigos políticos, mas quando aqueles que eram amigos se tornam inimigos, por exemplo, o Bebiano, que era o ministro, né, já foi rifado. Nós temos o Onyx também aí, que está em vias de ser rifado, e outros que já saíram, como Santa Cruz também. Como é que a senhora avalia isso? Eles se tornaram inimigos, né? Saíram do governo à custa de uma pressão muito grande e dos atos sabidamente inoportunos, ou em alguns casos até ilegais, né? O ministro Bebiano, associado a essa discussão do escândalo das candidaturas laranjas, né, do partido do presidente, que recebiam recursos e transferiam para terceiros. O ministro atual do Turismo também envolto nesse mesmo tipo de denúncia. Então, às vezes fica, digamos assim, disfuncional para o governo, né, manter pessoas que estão sob esse alvo e com se não provas, né, mas com elementos bastante robustos, né,
desses atos de improbidade. Agora, só situando, o John, ele citou o ministro Santos Cruz, que ocupou uma pasta importante, era um dos ministros mais próximos dentro do Palácio Planalto, cuidava, inclusive, de boa parte da comunicação do governo Bolsonaro, saiu recentemente, e o ministro Onyx, que seria um dos responsáveis, deveria fazer a ponte, ser um elo com o Congresso, parece, ao que tudo indica, não está conseguindo, pode ser que seja deslocado até sair do governo. Mas, me dirigindo agora ao telespectador, muitos deles que estão nos assistindo podem endossar o governo Bolsonaro, o que é perfeitamente natural. Mas uma defesa que as pessoas que votaram no governo vêm fazendo é a seguinte: o governo Bolsonaro está tendo dificuldades no relacionamento com o Congresso, porque combate ou está combatendo a velha política, termo já usado pelo John, ou não está cedendo às pressões por cargos, por liberação de verbas. É crível esse argumento na visão da senhora? Não, nem na minha visão, e nem se a gente, por exemplo, abre qualquer jornal às vésperas de uma votação importante no Congresso, e o que a gente vai ver? A manchete. Governo anuncia milhões e milhões em emendas parlamentares, né? Esse é o móvel da barganha, para que os deputados ou se posicionem de modo favorável ao governo, que foi a mesmíssima arma ou instrumento que, por exemplo, o Temer utilizou para barrar as investigações, né, que estavam prestes a acontecer sobre ele. Então, ele é um elemento realmente da retórica do presidente Bolsonaro, esse de resistir à velha política. Mas é um negócio curioso para a gente observar, porque se a gente lembra ele, desde a campanha, ele resistia sequer em se assumir como político, né? Se apresentava como não político, embora fosse uma pessoa que já estivesse há quase 30 anos exercendo mandatos eletivos, né? Como que pode ser não político? Era um político profissional. E aí ele fez na sua campanha, e até hoje também, ele sustenta essas discussões, que é contraditada, por exemplo, por esse mercado de recursos para emendas parlamentares, é contraditada, por exemplo, pelos critérios de contratação do pessoal para o governo, porque o que a gente vê? Não é aquela história de que vou contratar os melhores e os mais preparados. O Ministério da Educação é um exemplo assim, cristalino, né, de ter sido um espaço que é crucial para o desenvolvimento do país, mas que foi ocupado por pessoas inteiramente despreparadas, ministro Vélez, ministro Weintraub, totalmente despreparadas, ocasionando inclusive o desmonte, a desestruturação de uma série de políticas que funcionavam com os técnicos do Ministério, política, por exemplo, de avaliação da educação, do ensino básico, políticas do Enem, né, tudo assim bagunçadas, né, por conta das intervenções destes senhores inteiramente despreparados para as funções para as quais foram escalados. Para não falar dos amigos e dos parentes, né? Então quer dizer, levar a sério, então, já usar aqui duas vezes o termo da velha política, o que a gente percebe em determinados momentos é um Bolsonaro tentando, digamos, fazer a velha política. Fala-se de 10 milhões em emendas para cada, agora por esses dias de votação. Então, ele estaria se adaptando. Eu vou analisar de novo, por exemplo, aquele discurso do presidente lá nos Estados Unidos, dizendo que os meninos eram os idiotas, não sei o que e tal. Isso. Depois ele volta e falou, não é nada disso. Parece que ele está querendo aprender, ou então ele, por um momento, ele acha que não é, aquele discurso não funciona. Eu percebo ele, nesse momento, sem saber direito como ser. Se era o homem que fazia, dizendo que não era nem político, embora fosse político profissional de décadas, e ao mesmo tempo hoje tentando se adaptar. Eu vejo um presidente, não sei se a senhora vê assim, eu vejo como cidadão, ele tentando se adaptar, não sendo a velha política, mas ao mesmo tempo flertando com essa velha política, para poder, agora, por exemplo, o caso que é emblemático, que é a história de 1 trilhão que já estão sendo transformados em 920 bilhões. Ele está perdido. Né? Exato, na economia. Que foi aprovado na Comissão Especial na última quinta-feira. Mas deixa eu só pegar uma carona, porque pelas últimas palavras da professora, a gente tem que destacar para o nosso telespectador o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro
num primeiro momento, ele preferiu, na teoria, técnicos em detrimento daquelas indicações políticas. E no Ministério da Educação são notórias as dificuldades. O primeiro ministro que tomou posse no dia 1º de janeiro, Vélez, teve muitos problemas apesar de ser técnico, e o atual Van Traub também, apesar de ser técnico, está apresentando problemas. Não sei como é que você está falando, se referindo ao técnico. Claro que pessoas com a mínima formação, de nível superior, isso aí é um indispensável. E olha que a gente tem tido muitos casos de ministros, de auxiliares do presidente, que se diziam mestres, doutores, aí depois quando o pessoal aí, a imprensa, vai atrás dos diplomas e desses créditos efetivos, né, de formação intelectual, não era bem assim, né? Eu lembro que ficou até bizarro o caso da ministra Damares, né, que se dizia mestre, todo mundo acreditando, ela disse, não, mas o meu título de mestre que me deu foi o senhor, e é outro departamento, né? O que eu quis dizer é o seguinte, ser técnico não significa ter a competência necessária. É a expertise, é a competência exatamente. Na área que vai atuar. Porque né? muitas vezes o MEC foi ocupado por deputados e senadores. Mas se fossem deputados e senadores, né, assim, por exemplo, que fosse da Comissão de Educação, que já tivesse uma longa inserção nessa temática, uma longa discussão, né, experiência dentro desse campo, tudo bem. Você não precisa realmente, até porque a gente nem sempre tem essa experiência. É também um cargo político, né, e não se pode perder isso de vista. Mas penso que é insustentável se a gente vai olhar mesmo com o devido cuidado, caso a caso, a gente vai ver que os critérios técnicos foram muito, mas muito mesmo sacrificados. Agora, quanto a essa questão de você dizer, será que ele está se adaptando, é porque ele não sabe bem? Eu não sei se é questão de adaptação, porque, olha, ele como... essa história do presidencialismo de coalizão, que é um traço do nosso... do sistema político brasileiro, não é de agora, né? E também não foi inventado no governo do PT de ter essas relações nem sempre republicanas entre o executivo e o legislativo. E o Bolsonaro, ele é uma pessoa que ele nunca, nessas suas quase 3 décadas de político profissional, atuando dentro do Congresso Nacional, ele nunca se insurgiu contra isso que hoje ele chama de velha política. Pelo contrário, ele foi das bases de apoio de todos, das bases aliadas de todos esses presidentes que passaram, né? Então, o que ele não tem realmente domínio e pode estar aprendendo agora é nessa tarefa, e aliás, desde a campanha, ele foi honesto em dizer isso, eu não sei nada, né? É o Guedes que vai fazer para mim, eu não sei quem que vai fazer para mim. E é espantoso que mesmo assim a sociedade o tenha eleito, porque ele disse, eu não sei nada, e agora ele está andando assim atropeladamente. A relação com o Congresso, né? Você vê hoje, o que dizem os deputados? Se o presidente não atrapalhar, é possível que a gente aprove a reforma na semana que vem. Professora, há muito o que fazer ainda nessa área. Eu agradeço demais a participação da senhora. De certo modo, no bloco seguinte, nós vamos também abordar um pouco a política, mas nós vamos abordar o cenário econômico, que passa, obviamente, muito pela política. Um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna. Estamos de volta com o nosso resenha e agora a gente conversa com o economista Danilo Pereira. Muito obrigado pela presença, tudo bem? De nada, prazer estar aqui com vocês. No bloco anterior, eu, o John e o Robson estávamos conversando sobre política. Mas será que hoje dá para a gente dissociar política e economia? As duas coisas estão caminhando muito juntas, né? Sempre caminharam, né? Não vai haver momento algum que seja dissociada a política da economia. Nestes 6 primeiros meses, como o senhor classifica a economia da gestão Jair Bolsonaro? A economia, no momento atual, ele está buscando, né, sustentáculos, ou seja, criar uma base, um alicerce para que a política econômica proposta pelo ministro dele, o Paulo Guedes, ela possa ser viável. Tanto é verdade que ele vive insistindo no momento atual na política da Previdência, na reforma da Previdência, porque
é um ponto muito sensível em que o governo vem gastando muito dinheiro para complementar a Previdência. Então, eles estão buscando, no primeiro momento, fazer toda uma base, toda uma sustentação da política econômica que eles pretendem implantar no país. Mas 6 meses já não passou muito tempo? Não, né? 6 meses ainda não nasceu nenhuma criança, né? Então não é muito tempo assim, né? Professor, vamos lá falar de economia, né? O governo tem dito que a reforma da Previdência vai atrair a confiança dos estrangeiros, capital estrangeiro. Eles colocam tudo, mas alguns dizem, claro, que tem que passar pela reforma tributária também. Eu queria entender o seguinte, o que falta no Brasil? Eu estava lendo uns artigos, alguns dizem o seguinte, bom, tem que reduzir a taxa de juros, outros dizem, não, tem que industrializar, tem que oferecer crédito. Qual a sua avaliação em relação a isso? No Brasil, precisa-se de tudo. Tudo isso que você falou é necessário. É preciso diminuir a taxa de juros para poder os investimentos serem feitos no setor produtivo. É necessário uma reforma tributária para que o empresário, não só nacional, mas do exterior, venha investir aqui e com investimento no setor produtivo gerar emprego, renda, aumentar o produto interno bruto do Brasil, só aumenta com emprego e renda, com investimento. E eu só faço isso com uma taxa de juros baixa, não tem outro mistério. Além também de eu ter que fazer toda uma infraestrutura produtiva. Aqui no nosso estado, por exemplo, a soja vem a caminhos, não é nem estrada, é caminhos para poder chegar ao Porto do Itaqui. Então não é só aqui no Maranhão, é no Brasil como um todo. Nós estamos necessitando de infraestrutura. E ela só vem com o governo. A iniciativa privada não investe em infraestrutura para a coletividade, apenas para a empresa. Então o governo tem que fazer. E ele só pode fazer tendo recursos. Então a lógica para ele ter esse recurso, ele está justamente dizendo, olha, se não fizer a reforma da Previdência, os recursos que eu vou ter que aportar na Previdência vão ser cada vez maiores e eu não vou ter recurso para o investimento. Ô Robson, antes da sua participação, só para não perder o gancho aqui, a capacidade de investimentos do governo está cada vez mais esgotada, digamos, ou está praticamente esgotada. Atrair a iniciativa privada para essas grandes obras de infraestrutura mediante concessões ou privatizações. Várias estradas que já foram privatizadas, os grupos já estão se arrependendo. Como sair dessa equação, professor? É difícil, né? Não tem ainda nenhuma equação que tenha sido provada e diz assim, olha, essa funciona. Né? A questão dos pedágios, de destinar a iniciativa privada, não é um bom passo. O melhor passo realmente é o setor público administrar tudo aquilo que funciona para a coletividade, hospitais, escolas, só que sempre há a limitação orçamentária, a limitação financeira, de arrecadação. Então, se os recursos são limitados, eu não tenho como fazer mágica. Eu tenho uma estimativa de arrecadação até o final do ano. E é com essa estimativa que eu vou trabalhando. Se eu tenho que aportar mais recursos em determinadas áreas, vai faltar para outras, não tenha dúvida. São escolhas. Isso. A impressão que dá, Danilo, hoje é meu dia de reencontros aqui nesse programa. Eu fui aluno do avô do professor Danilo, Mendes Pereira, um fantástico economista lá na Faculdade de Farmácia. A impressão que dá, professor, é que a cada político que entra, cada governo, vende-se o cachorro que fala. Eu li uma vez um livro de um mestre que falava sobre isso. É o cachorro que fala. Mas aí parece que a coisa não está dando certo, já com o caso dos 1 trilhão, então já começa a botar na pauta, não, mas tem que fazer a reforma tributária. E se, que é o segundo cachorro, ou talvez a, sei lá, como é que chama, a bichinha que fica debaixo do mar, que agora vai voar. Sei lá como é que chama, tartaruga. Daqui a pouquinho é tartaruga. E se não der certo, ele já busca alternativa que não, tem que fazer reforma política. Afinal de contas, onde é que entra o lado científico dessa economia? Me faça aí um paralelo, por exemplo, esses 3 últimos governos, incluindo o agora do Bolsonaro. O que tem de diferenças entre eles e o que afinal de contas, o nosso atual presidente está tentando fazer? O primeiro ponto é o início do Plano Real lá no governo ainda do finado Itamar Franco. Né? Então foi o Plano Real, deu uma sustentação econômica, né? Uma estabilidade econômica, deu uma sustentabilidade da inflação. A inflação não acabou,
mas deixou de ser aquela hiperinflação. Então ficou algo controlado. No governo FHC ele manteve uma política de estabilidade econômica focado basicamente na economia, no controle dos gastos públicos. Então ele focou muito no econômico. A escolha dele. São escolhas. Cada governante ela faz as escolhas e ele vende essas escolhas no momento da eleição, da campanha. Tá? Depois do FHC veio o governo Lula, né? 2 anos de Lula, depois 2 de Dilma, 2 é alguma coisa, teve mais 2 anos do suplente de Dilma, né? E o governo do PT ele escolheu o social. Era um momento de estabilidade econômica, política, e deu para investir muito no social. Com esse passar dos tempos, houve essa questão da Operação Lava Jato, que impactou negativamente na política social defendida pelo PT. E fez com que os candidatos que foram, juntamente com Bolsonaro, eles foram rotulados por propostas que eram agradáveis à população. Então, cada um fez aquilo que o capitalismo é bom. Eu vou fazer um discurso que agrade a maioria do eleitorado, porque assim eu consigo aquilo que eu quero, o poder. No Brasil não temos proposta de nação. Temos propostas de eleição. Então, a cada eleição tem uma proposta de país diferente. Por quê? Porque a população ainda não se encontrou como nação. Então, a proposta atual eu vou estabilizar não apenas a economia, vou estabilizar agora a ordem pública e social que está desconstruída. Basicamente a corrupção. O Robson destacou reforma da Previdência, reforma tributária, reforma política. O primeiro passo na Câmara foi dado na última quinta-feira. Houve a aprovação do texto base na comissão especial. Nós vamos assistir agora uma reportagem que trata justamente deste tema, vinda de Brasília. Vamos acompanhar. A votação foi no início da tarde. No placar, 36 votos favoráveis e 13 contrários. O texto base da reforma da Previdência passou com folga na comissão especial da Câmara. O ministro da Casa Civil acompanhou a votação de perto e comemorou a aprovação. O Brasil tem solvência fiscal, está resolvido o seu problema fiscal pela próxima década e talvez pelas próximas 2 décadas. A oposição criticou o resultado. Quem ri por último ri melhor. O embate principal é no plenário. E eu duvido que esse governo tenha maioria para aprovar essa desgraça de reforma previdenciária. E falou em manobra durante a sessão. O governo manobrou, trocando membros para produzir um resultado artificial. Ocorre que no plenário não é possível trocar membros. Todos os deputados e deputadas votarão no plenário e a proporção certamente será diferente. Na sequência, os parlamentares começaram a análise das propostas de mudança no texto, os chamados destaques. Para acelerar o debate, 99 pedidos individuais foram derrubados, mas as sugestões das bancadas foram analisadas uma a uma. Os destaques mais polêmicos foram os primeiros a serem votados. PSD e Podemos apresentaram propostas para suavizar as regras de aposentadoria para profissionais da segurança. As duas foram rejeitadas sob protesto de policiais que durante toda a semana estiveram aqui na Câmara dos Deputados. Mesmo com o aceno da base governista de que a reforma ainda pode beneficiar os policiais, a categoria protestou hoje contra o governo. Bolsonaro traidor! A gente vai tentar ver agora as possibilidades regimentais e também as conversas com os demais líderes para tentar construir uma solução para o plenário. Professor, pressões à parte, o ministro não está sendo muito otimista, não? Solvência pelos próximos 20 anos? Solvência fiscal? Por que ele está falando isso? Porque parte do recurso que ele hoje vai aportar para suplementar a Previdência, para pagar os inativos, ele vai utilizar em outras áreas. Hoje em dia, todos os governos, sem exceção nenhuma, e todas as esferas, eles equilibram artificialmente o seu orçamento. A lei orçamentária ela é algo que é equilibrado artificialmente, para poder cumprir uma legislação que é a lei de responsabilidade fiscal. Não corresponde à realidade. Corresponde à realidade, mas muitas das vezes as demandas sociais são muito maiores do que aquela dotação que está ali colocada.
Então, a gente já percebeu que a economia, ela deveria ser uma ciência lógica, mas ela não. Cada um que a gente percebeu essa semana puxa para o seu lado. Foram os militares, o próprio presidente insiste que ainda vai conversar para tentar mudar isso aí. Então, ela deveria ser uma coisa mais exata, matematicamente falando. Mas então, o que fazer? Qual é o caminho? O que um economista fala? Qual é, então, o ponto de vista de um economista para tentar, digamos, superar esse discurso desses vários gritos que estão aparecendo na frente de Bolsonaro? E ele, que é militar, saiu, por exemplo, em defesa dos próprios militares. Não dá para limpar essa área e enxergar isso de uma forma, digamos, mais cartesiana, uma coisa mais matemática, dentro mais de uma lógica? Dá sim, né? A matemática é apenas um instrumento, uma sustentação para que as diversas correntes do pensamento econômico, elas utilizem aquele dado matemático ou estatístico ou econométrico para poder dizer que a sua visão de mundo é a melhor. Tá? Então, o que aconteceu? Bolsonaro escolheu um economista para ser o seu líder. E esse economista, ele tem um pensamento econômico formado do que deve ser uma nação estruturada, organizada, e para isso, o que ele deve fazer? Em vias gerais, o que ele fez, basicamente? Ele analisou qual é o cenário atual da economia do país. O que eu tenho, onde é que está saindo mais recurso? Onde é que o recurso está saindo e não está sendo algo produtivo? Primeiro, previdência. Porque o governo não deve aportar recurso em previdência, ela deve ser autossustentável. Então, se eu estou aportando recurso, esse recurso não volta para a população, para a sociedade de forma produtiva. Vai ser utilizado individualmente por cada um que receber. Então, primeira canalização desse recurso, eu tenho que diminuir ou extinguir. O que eu posso fazer? Um plano de previdência que faça com que a previdência seja autossustentável. Tá? Professor, dentro do que você falou, por exemplo, parece acontecer o choque de confiança e não haja frustração de receitas. É óbvio, dentro da reforma da Previdência, é isso que o Guedes está pensando. Mas eu me lembro, você falou em PT ainda agora, o senhor falou em PT ainda agora. Na época do governo da Dilma, do Lula, não sei se da Dilma, mas do Lula, havia aquela questão do consumismo. Ele incentivou o consumismo numa cadeia cíclica, né? Mas depois houve um problema também na economia, que isso se extinguiu, se exauriu. O acesso ao crédito. Isso, exatamente. E agora? O telespectador está nos vendo em casa. O que fazer? Eu quero voltar a comprar, eu quero voltar a ter um salário melhor, eu quero voltar a ter dinheiro para movimentar a economia. O que fazer nesse momento? O que fazer nesse momento? Muitas das vezes a gente, como economista, fica pensando, o governo tem que fazer alguma coisa. Isso. Né? Fica sempre esperando algo do governo. Mas por que a iniciativa privada não inicia esse processo? O governo está ali para organizar e não para ser o iniciador de toda a atividade econômica. A atividade econômica no país que nós vivemos hoje, ela é capitalista, é iniciativa própria, o empresário é que tem que buscar. Mas e a carga tributária? É isso que eu ia falar agora. Mas como o empresário vai aumentar o nível de emprego, se ele tem uma carga tributária muito elevada e muito diferente, a heterogeneidade muito grande. União, estados, município tributam praticamente o mesmo produto, ele é tributado em várias... Ninguém quer perder uma fatia desse bolo. Ninguém quer perder. Então é muito difícil hoje fazer uma reforma tributária nos 3 entes federativos ao mesmo tempo. Então vou ter que fazer uma da União, outra no estado, outra no município, para poder ver se o empresariado, não apenas local, mas internacional também, o estrangeiro vem investir aqui, gerar postos de trabalho, porque somente com postos de trabalho é que a gente vai aumentar a nossa produtividade. Já que você falou de produtividade, há uma experiência em São Paulo, o Dória, uma dessas grandes montadoras, ameaçou sair de São Paulo, e o Dória foi lá e desonerou. Quer dizer, para cada 1 milhão de emprego, alguma coisa, ele dá uma diferença de 5%, que vai dar mais ou menos, no final, uns 25% de imposto, uma isenção, uma desoneração. Mas o que os especialistas estão mostrando é que aquilo não vai impactar, por exemplo, em quem vai comprar um carro. Aquilo vai para o bolso da montadora, mas não vai servir. Então, que capitalismo é esse? Quer dizer,
os caras ameaçam, não, vamos sair. Já aconteceu em São Paulo e já há esse aceno do governo Dória. Então, nunca a população, e agora eu estou fazendo um discurso, digamos, meio que socialista, quer dizer que a população não ganha nisso. Como buscar essa alternativa? Ele reduziu os impostos. A contrapartida é que ganha mais emprego. Mas o cara que está comprando carro, eu quero que tenha um impacto naquilo que eu estou comprando. Comprar mais barato. Eu quero comprar mais barato, de uma forma bem simplória. Como encontrar uma equação para isso aí? Na verdade, essa pessoa que vai comprar o carro, né, que você está falando, ele pode ser um vendedor da concessionária, né? O senhor não falou qual era a atividade dele, eu já estou dizendo. É um vendedor da concessionária que quer comprar um carro melhor para ele. Mas se a montadora falir, não vai chegar carro para ele vender. Se ele não vender carro, ele não tem renda para comprar o carro que ele tanto deseja. Então, a atividade econômica ela é toda entrelaçada. Há uma rotatividade muito grande do dinheiro na economia que se origina lá na indústria automotiva. Que quebrando a indústria automotiva lá na base, ele vai desempregar os funcionários de lá, mas vem o efeito em cascata em toda a sua cadeia produtiva. As revendedoras vão deixar de empregar também, vai ter menos carros para vender. As pessoas sem renda vão deixar de comprar nos supermercados. Supermercados não vendendo vão demitir pessoas. É um ciclo vicioso que ninguém quer que aconteça. Então, muitas das vezes, não vai sofrer nenhum benefício de imediato para a população que quer comprar alguma coisa. Mas na cadeia como um todo, na sociedade como um todo, isso repercute muito. Professor, esse acordo União Europeia-Mercosul, o senhor acha que isso é bom para o Brasil, da forma que foi feito? Da forma que foi feito, não, né? É melhor fazer um acordo em que todos os lados saibam realmente o que vão ganhar e o que vão perder. Na relação econômica internacional, sempre vai haver alguém que vai ganhar mais que o outro. Não tem jeito. Não tem jeito. Né? Você tem que achar um modelo que eu estou perdendo essa relação e tenho que achar uma outra forma de ganhar em outro lado, para equilibrar. Foi bem lembrado pelo John, porque nestes primeiros 6 meses foi uma das grandes vitórias preconizadas pelos bolsonaristas. Selar esse acordo Mercosul-União Europeia. Esse acordo Mercosul-União Europeia é muito salutar para a reindustrialização brasileira. Tá? As indústrias buscarem equipamentos modernos na Europa, fazer uma parceria, tendo em vista a desoneração que pode haver nessa união. Tá? Então, a gente poder modernizar nossa indústria é muito bom para aumento da produtividade e redução dos custos dos produtos. Robson. Bem, para finalizar. Nosso tempo já tá. Então, essa história do 1 trilhão, parece, eu não sei nem dizer o que se caberia nessa sala. É a economia pretendida pelo governo com a reforma da Previdência. Mas já está falando de 920 bilhões. Eu volto a uma pergunta antiga. Afinal de contas, a gente está com esse déficit ou a gente não está com esse déficit? O que o economista fala? Porque antes, eu vi, inclusive entrevistei muita gente, pesquisa disso, existe até teses aí de mestrado que desqualificam esse princípio de que nós estamos com déficit, que não há déficit na Previdência. Afinal de contas, então se criou, isso é um cachorro que fala, que se levantou essa bandeira de 1 trilhão. Tudo é feito em função do tal do trilhão. Afinal de contas, nós temos ou não temos esse tal deficitário, essa coisa deficitária dentro da Previdência? Essa pergunta eu posso até responder com outra pergunta. Se ela fosse autossustentável, por que o governo geraria recurso do orçamento corrente para toda vez ficar botando na Previdência? Então ela é deficitária. Por essa pergunta do senhor. Por que há essa necessidade? Primeiro, não precisa nem um estudo muito aprofundado para saber por quê. Que o governo toda vez tem que tirar o orçamento próprio para suplementar na Previdência. E esse tal de 1 trilhão foi um número que ele encontrou da Previdência em que daqui a 10 anos isso se autossustente. Então ele tem que diminuir o aporte dele lá e esse valor foi o valor que ele encontrou. Professor, a gente agradece muito as considerações. Não faltarão oportunidades para que possamos voltar a esse tema da economia. O Resenha faz agora um rápido intervalo. Na volta, eu e os meus 2 companheiros aqui, o John e o Robson, vamos fazer um balanço daqueles principais destaques desta semana e, obviamente, projetar os assuntos sobre os quais a gente aposta as nossas fichas
para a semana que vem, para os próximos dias. É rápido, não saia daí, o Resenha volta daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Resenha e agora eu, o John Coutrin e o Robson Júnior, nós vamos justamente fazer um balanço dos principais destaques dessa semana e, obviamente, também lançar nossas apostas para a semana que vem. Vamos começar aqui com a pauta local, meu caro John. Houve mudanças no secretariado, mais mudanças no secretariado do governo Flávio Dino. Surpreendeu, Estevam. De certa forma, surpreendeu o Robson, porque até o Galdino, Diego Galdino, secretário de Cultura, deu a última entrevista dele aqui no Resenha. Eu me lembro, semana passada. Isso. Aí na segunda ele já foi surpreendido com a mudança, né? Ele vai assumir agora a nova função, secretário de governo do Flávio Dino, né? E outras mudanças também. A secretaria dele será ocupada pelo então adjunto da Secretaria de Educação, Anderson Lindoso, que foi deslocado para lá. O que mostra a força também, Estevam, do próprio secretário de Educação, Felipe Camarão. Ou seja, tanto o Diego quanto o Anderson Lindoso são pessoas que foram indicadas por ele ao governo. Ou seja, ele demonstra força em relação a isso. O governador tinha dito aqui no Resenha conosco que não mudaria mais. Aquelas foram as últimas mudanças, né? Exatamente. Daquela época, mas de repente ele promoveu essas alterações, levando o Diego mais próximo dele. O Diego fez um bom trabalho aí no São João, né? Então o governador trouxe mais para perto, uma função mais burocrática, é claro, mas de certa forma... Mas tem a ver também com fortalecimento de legendas. Isso, claro. Esse tabuleiro de xadrez, a eleição municipal já está se refletindo na sua visão? O governador já está pensando, tanto que ele lançou um programa que tem um dos pré-candidatos, o deputado, o licenciado Rubens Pereira Júnior, ele é um dos pré-candidatos do PCdoB. E foi lançado recentemente o programa Nosso Centro, que vai realizar um grande investimento aqui no Centro Histórico, e até foi alvo de parceria também com uma empresa privada, né? Então o governador pensa nisso também, já olhando para o próximo ano, no sentido aí, claro, de fortalecer os partidos da base. O governador sempre tem dito, Estevam, que não é o PCdoB, o partido dele são os partidos que estão na base do governo dele, da coligação que o elegeu. Ou seja, ele não olha só para Rubens, não olha só para candidato A ou B, ele olha no grupo para vencer as eleições do próximo ano. Robson, você que diariamente apresenta nas manhãs da 94 FM, o Repórter Difusora, vê também, com esse olhar político, uma tentativa de fortalecimento do governo junto aos aliados? Certamente, a gente percebeu. E há uma frase que foi colocada aqui nesse ambiente pelo Galdino, que eu vou esperar. Ele deu uma dica de que vai ter coisa ainda, vai ter mudança ainda vai ter novidade em relação... Anota o que estou dizendo, não tenho bola de cristal, estou anotando aqui. Mas ele deixou uma frase aqui e sorriu. Acho que vocês estavam desatentos, não sei. Ele falou, quando a gente está falando de candidatos, você está dizendo que eram candidatos novos, e ele disse alguma coisa tipo, ainda podem surgir outros, e sorriu. Eu não sei não, mas eu sei que ainda tem essa mexida no xadrez, ainda vai ter gente nova dentro desse processo da eleição. Mas eu quero empoderar, eu quero mostrar aqui nessa semana... quero falar dos ordes, dos ouvintes do Repórter Difusora. Essa fase do Repórter Difusora, nós estamos, isso eu considero um destaque da semana. Está dando uma canseira, porque nós triplicamos a quantidade de informações que chegam dos ouvintes através do nosso canal de voz, que é o 92229494. E aqui uma lição aos políticos e aos gestores, tanto em nível público quanto privado. A forma generosa, a forma educada como esses ouvintes entram no ar. De um modo geral, e a gente que aqui que é de rádio, e a experiência da CBN aqui de 26 anos do Damásio, sabe que o grande medo da gente é colocar no ar uma coisa de ouvinte, claro. Uma fala de ouvinte. Quando eu falo, a gente tem fala que coloca muita confiança. Então, hoje, a gente pode dizer que o Repórter Difusora é uma questão de confiança mútua com esse ouvinte. E essa semana, nós tivemos várias respostas, principalmente de gestores da área pública, para resolver problemas da cidade. E é impressionante, porque isso é a obrigação deles. Claro. Mas o que eu acho que eu quero colocar aqui na pauta, como um dado bastante positivo, é a forma generosa, nem precisavam, de como esses ouvintes usam o mesmo canal para dizer, olha, eu estou aqui para dizer que fizeram isso, estou acompanhando, estou mandando inclusive uma foto. Eles fazem uma reivindicação, fazem uma crítica ponderada, equilibrada,
Mas quando o poder público os atende, que é uma obrigação, mas quando os atende, eles mandam mensagens elogiando. Esse tipo de relação, né, o John, entre o poder público e a comunidade, é que tem que se pautar, né, pela honestidade, pela transparência. Mas mais do que importante é o posicionamento do sistema difusora, porque aqui o sistema difusora adota um jornalismo, né, sério e que ouve a população, ou seja, você tem liberdade, os próprios ouvintes do Repórter Difusora podem enviar qualquer tipo de mensagem da cidade, né, referente também ao governo. As instituições ouvem e depois dão feedback e resolvem soluções. Vamos para o cenário nacional agora? Porque neste fim de semana, a revista Veja traz novos trechos, né, uma parceria com o site da Intercept Brasil, novos trechos e talvez bem mais explosivos que os inicialmente divulgados, de mensagens trocadas entre o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol. Eu li alguns trechos dessa reportagem da revista e o que mais me chamou a atenção foi um trecho no qual, supostamente, Sérgio Moro orienta ou relembra os procuradores de que está faltando uma parte na peça de acusação ou na peça que seria apresentada ao Poder Judiciário. Isso é grave, né, John? É muito grave, porque a Constituição... O juiz não pode fazer isso. Aí não é mais o juiz, ele não é mais o juiz. Mais o juiz. Parte do princípio de que já está torcendo para um dos lados, teoricamente. Então, não pode, a Constituição proibir isso, a própria Constituição, o ordenamento, né, jurídico, os próprios códigos de ética também proíbem esse tipo de atitude do juiz Sérgio Moro, a parcialidade, que é demonstrada neste caso. Nós sempre abordamos durante a semana, tanto no Repórter Difusora como no Bom Dia, que a Operação Lava Jato tem seus pontos positivos. Ninguém pode, porque o argumento que utiliza é o seguinte: bom, quero acabar com a Operação Lava Jato e colocar bandido na rua. Não é isso. O que se questiona é apenas a conduta, né, inapropriada do então juiz Sérgio Moro em relação a este caso específico. Além disso, que chamou a atenção também, Estevão, foi também até um encontro do Sérgio Moro com o apresentador da Globo, o Faustão, né? O Faustão teria dado, digamos assim, um treinamento para ele, como falar a linguagem do povo, media trainer. Porra, meu! Aí o que dá nem para entender isso. Interessante é que o próprio Faustão confirmou a informação, ou seja, se ele confirmou isso, então, de certa forma, as mensagens não são tão assim verídicas. Se o Faustão confirmou e contra, está lá na mensagem, então não quer dizer que é tão fake assim, né? Agora, presumo que tenhamos também uma atitude muito responsável, claro, que condenar o posicionamento de alguns parlamentares nesta semana, quando o ministro Sérgio Moro foi à comissão da Câmara. Por exemplo, o deputado Glauber do Rio de Janeiro, ao comparar lá um juiz ladrão, entre aspas, né? Eu acho que foi muito agressivo. A gente não precisa atuar dessa forma numa democracia. O Moro, inclusive, saiu e... Ali acabou a reunião. Acabou a reunião. Ele até disse o fato de vocês terem um foro privilegiado, isso não os dá o espaço para que vocês também denigrem a imagem das pessoas. Foi realmente um exagero. Eu acho que o processo democrático, ele exige essas dores, mas eu acho que há limites e cada um tem que ver qual é o seu limite de falar. Eu acho que foi uma coisa realmente muito exagerada. Como é que você encarou esse embate, esse último embate? Foi muito feio. Aí o local ali que foi escolhido, né, ali na Câmara, era para tirar dúvidas e questionar o Sérgio Moro sobre as conversas que ele teve com o Dallagnol. E não para ofendê-lo, não para acusá-lo de certa forma, até porque não há plausibilidade em chamar o juiz Sérgio Moro de ladrão, porque não tem nenhum ato de corrupção relacionado a ele. Há um desvio de conduta, há um desvio de função em relação ao Moro, exatamente, e não nada relacionado a roubo ou a corrupção. Ora, é interessante. Agora, nas apostas da semana, daqui a pouquinho, provavelmente a temperatura vai esquentar no plenário da Câmara, na votação da reforma da Previdência, mas daqui a pouco a gente destaca isso, porque no meu caderninho aqui de anotação, né, eu tenho mais um destaque desta semana. A visita de uma comissão da Câmara dos Deputados ao Porto de Itaqui, John. Foi, controle e fiscalização, comissão de controle e fiscalização, proposta pelo deputado Edilásio Júnior, deputado federal Edilásio Júnior, que é de oposição ao governo Flávio Dino. O que ele questiona? Ele questiona um repasse do montante de 140 milhões que teria sido feito, né, pela EMAP, que gere o porto, ao governo do Estado. Segundo o deputado Edilásio, isso não poderia ter acontecido, essa operação. Então, ele acionou a comissão da Câmara Federal
Eles estiveram aqui em São Luís, né, durante essa semana. Fiscalizaram, foi uma visita técnica, fiscalizaram o porto. Mas eram parlamentares de todos os partidos? Sim, claro. Esquerda, direita, direita, claro. O que chamou a atenção foi o início dessa visita, porque o deputado Edilásio, que foi o autor, ele teria distribuído convite somente para algumas pessoas. E lá apareceram alguns secretários de governo, onde Edilásio não disse que não teria os convidados, eles não poderiam estar presentes nessa reunião. E houve um bate-boca entre ele e o deputado federal Márcio Gerri, inclusive nós temos um vídeo que mostra isso. Vamos então assistir esse vídeo do deputado Márcio Gerri com Edilásio Júnior. Edilásio Júnior. Vamos assistir. Por que? Ninguém vai sair. Mas por que tu convidou? Quem convidou? Eles não precisam nem ser convidados. Por quê? Por quê? São representantes do Estado. Então não precisa ter comissão. Claro, porque a gente tem que relacionar os convites. Eu não pude convidar quem eu quis. Eu não pude trazer pessoas que queriam participar, ex-gestores do Porto que queriam debater. Eu não trouxe. Natural, eu não trouxe. Eu não trouxe. Natural de estar aqui. E por que teve que mandar convite para a Secretaria de Transparência? Por que para ela teve que mandar? É só um pouquinho de razoabilidade. Márcio, só um momentinho. Isso aqui virou um circo. Então é o seguinte, eu vou sugerir a você, que é o autor do requerimento, que aborte essa visita. Nós vamos convocar o presidente do Poder para ir a Brasília na comissão e a gente vai esclarecer esses fatos lá na comissão. Aqui parece que a coisa não vai evoluir. Isso é um PFC, um projeto de fiscalização e controle da Câmara Federal. Tá? Nós temos várias entidades federais aqui, CGU, TCU, para apurar as contas, a SPU, para apurar a gestão do porto. Aqui ninguém veio fazer turismo, então eu sugiro a você que a gente comunique ao Léo, nosso presidente, vamos abortar essa visita e vamos transferir isso para uma audiência pública lá em Brasília, convocando a administração do porto para ir lá, chamando a CGU, SPU, acho que tem muito mais efetividade, porque aqui parece que a coisa não vai evoluir. Uma sugestão, você é o autor do requerimento, cabe a você, se fosse eu faria, cabe a você fazer isso. Pois é, John, que constrangimento. O porto do Itaqui é o cenário, né? E houve esse mal-estar. Houve mal-estar, mas ainda bem que aconteceu a reunião, o deputado Edilásio adotou o bom senso, né? Até importante porque os secretários estavam lá, os secretários têm que explicar, o presidente do EMAP, Ted Lago, estava lá, o chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, estava lá, ou seja, todos estavam lá para tirar as dúvidas, dirimir as dúvidas, e o deputado Edilásio achou por bem, então, continuar com essa reunião. Vamos para as apostas da semana agora, meus parceiros. Plenário da Câmara, reforma da Previdência. Será que o governo vai ter muitas dificuldades? Com e será certeza. que a divulgação desses novos trechos das mensagens de Sérgio Moro podem apimentar ainda mais o debate? Podem. Eu acho que eles podem. O objetivo de quem está fazendo isso é exatamente, né, gerar essa confusão. Como foi colocado, inclusive, uma matéria que foi aqui já no início do programa, foi um ensaio, mas a grande batalha ainda está por vir, e essa semana eu não arriscaria ainda. Disseram que o governo não tem. Eu vi a Luiz Erundina tal, levantando bandeiras ali. O governo ainda não tem os votos. Ainda não tem os votos. É uma incógnita ainda. Como é que está essa matemática? E não tem mesmo, Steven Robson. O que vai acontecer? O presidente Bolsonaro vai tentar bater na tecla de novo de inserir, né, os militares federais, porque ele perdeu essa batalha na comissão especial. Ele disse que vai ajustar isso agora no plenário. Ou seja, ele vai corrigir, ou seja, ele quer regras mais brandas para militares. Isso ele vai tentar colocar para votação em plenário. Para isso, vai depender muito da articulação e também da promessa que foi feita pelo ONS, do pagamento de emendas. Isso vai ter agora que ser cumprido, porque o ONS prometeu, os deputados estão esperando. Agora, só destacando, o governo tem que demonstrar força, ter muita certeza dessa conta matemática, porque são necessários 308 votos e são 2 votações, é uma PEC. Proposta de emenda à Constituição. Exatamente, Estevão. Na minha avaliação, o governo ainda não tem isso. Qual é o trunfo? É que a Câmara quer aprovar. A Câmara Federal, o Rodrigo Maia está trabalhando com isso. Ou seja, independente do governo Bolsonaro, o Rodrigo Maia quer aprovar e ele deve, então, conseguir arregimentar esses deputados, porque seria uma vitória da Câmara Federal. Vamos aguardar, então. Com essas nossas apostas, o Resenha vai ficando por aqui. Tenham todos um excelente fim de semana. Até o sábado que vem. Tchau.
Música